Bom dia, irmãos. Estamos aqui com a imensa alegria e prazer de levar a palavra do Senhor. Espero em Ti, Senhor, que seja conosco. Bom dia, irmãos. Eu sou Eliane Nogueira Ramos, da Igreja da Graça. Estou aqui para levar a Sua palavra, meu Pai. E assim seja, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, para receber a palavra com maior orgulho e prazer, porque Ele é conosco e também que nos veja e nos tenha. Nos veja com graça, em nome de Jesus, irmãos. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai, pela Tua grandeza, pelo Teu amor verdadeiro conosco. És Tu, nosso Deus e nosso poderoso Criador, que nos criou para que Te amemos, para que Te adoremos, para que Te honramos e glorificamos o Teu nome. E que assim seja, em o nome de Jesus. Amém, irmãos. Sabedoria e inteligência teremos na Sua palavra. Entendimento, porque Deus é conosco e nos dá inteligência, sabedoria e conhecimento e entendimento na Sua palavra. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá. Vamos ler, então. Vamos ler Gênesis hoje. Hoje nós vamos ler Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 até o 17, ok, irmãos? Vamos ler a palavra. Porque quanto mais nós lermos, mais nós vamos conhecer o nosso Pai e vamos ter o prazer de estar em comunhão com Ele. Assim seja, irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Olha o título, né? Isaac vai a Gerar por causa da fome. Então, quer dizer, na época de Isaac já havia fome, como houve fome na época de Israel. Né? Em Israel já houve fome. Então hoje também estamos atravessando a mesma situação. Mas olha o que o Isaac fez. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Está vendo? Primeira fome já havia tido lá em Abraão, na época com Abraão. E também houve com Isaac, seu filho. Olha como Deus é maravilhoso conosco. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei do Filisteu, em Gerar. Porque o Isaac foi mandado por Deus para viver em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confiarei o juramento, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Quer dizer, Deus falando para ele que não era para ele descer para o Egito, era para ele ficar em Gerar. Então, muitas vezes Deus manda nós ficar naquele lugar e não partirmos para outro. Então, tem coisas que devemos observar se estamos agindo corretamente com o que Deus quer para nós. Devemos orar e pedir que Ele tome as devidas providências conosco, para que nós não saímos do seu caminho e nem saímos dos seus estatutos, porque isso chama-se respeito e amor. Porque como Ele nos respeita e nos ama, também devemos fazer o mesmo ao nosso Pai, respeitá-lo e amá-lo, para que sejamos prósperos. Aí continuamos a leitura. O versículo 4. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra.
Quer dizer, até hoje nós comemos as sementes que foi plantada por Abraão, por Isaac, né? E também pelo seu filho Jacó. Temos que sempre lembrar que existiu alguém que amava a Deus lá atrás, como nós hoje também temos que amá-lo. Temos que glorificar o seu nome, buscá-lo para estar em comunhão com ele, para que possamos termos essa graça que Deus tinha, que teve com Abraão, que teve com Isaac, que também teve com Jacó. Que assim sejamos prósperos, que somos como semente que Deus plantou na terra para levar o que é bom, o que é maravilhoso, o que é decente e íntegro, em amor e verdade perante o nosso Deus, para que possamos honrar o seu nome. Assim que temos que ser, irmãos, em nome de Jesus. Agora vamos ler o versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha voz, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Tá vendo? Para sermos prósperos, para ter essa comunhão com Deus, como Abraão tinha, temos que fazer o que ele está falando aqui, Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, sempre o respeitou. Preceitos é respeito. Preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Quer dizer, Abraão sempre obedeceu e ouviu a voz do Senhor. Guardou os mandamentos dele no seu coração, né? O respeitou, os estatutos e as leis. E sempre respeitou o que Deus falava com ele. Por isso também temos que ter esse mesmo dever, esse mesmo compromisso com o nosso Deus, para que possamos sermos, para que recebemos a sua graça, para que sejamos, para que Deus nos abençoe e tenha graça por nós, sejamos gratos, sejamos amáveis perante os olhos do nosso Pai. Assim sejamos bem recebidos e bem abençoados e aventurados, sejamos bem-aventurados nós perante o nosso Criador, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. O versículo 6. E assim habitou Isaque em Gerar, perguntando-lhe os varões naquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, me não mantém os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Ele tinha uma esposa muito bonita, né? Mas ao mesmo tempo, nessa parte, ele não confiou em Deus. Porque se Deus diz na palavra que é comigo e é com a minha casa, então não tem nada a temer. Isaac aqui cometeu um erro. Porque ele deixou com que o seu coração, com medo, ele teve medo que a sua mulher seria levada dele, ou ele fosse morto por causa dela. Então, sempre devemos lembrar que quando entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa família também existe sobre a graça. A nossa casa também é guardada pelo Pai. E nesse momento, ele não teve esse sentimento. Porque aqui diz, e assim, o versículo 6, e assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os varões, os homens, né?
daquele lugar acerca da sua mulher e disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, não mantém os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Olha o versículo 8. E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então quer dizer que nós não podemos deixar que o medo entre em nossos corações. Porque aqui Deus falou para ele que ele ia dar semente, que ele deu a terra, que ele ia fazer tudo por ele. Mas o versículo 5 diz: porquanto Abraão obedeceu à minha voz, guardou o meu mandamento e os meus preceitos, os meus estatutos e minhas leis. Então, aqui, o pai de Isaque honrou o nosso Deus, sempre, né? Teve seus momentos também complicados, mas sempre honrou o Senhor. Sempre teve fé no pai, sempre confiou no pai. Mas nesse momento, Isaque, aqui, a respeito da sua esposa, não confiou em Deus. Por que ele não confiou? Porque ele mentiu perante os homens, dizendo que ela não era sua esposa, que ela era sua irmã. Então, quer dizer, que ele temia, ele esteve com medo, tanto a respeito dele e também dela. Quando confiamos em Deus, esse sentimento de medo não existe em nós. Não temos medo de coisa alguma. Não sentimos medo. Somos encorajados, somos, como está escrito na Bíblia, tem bom ânimo, que está escrito lá em Josué, no livro de Josué está escrito, tens bom ânimo, que eu sou contigo, eu não te abandonarei, eu não te deixarei, eu sempre sairei contigo. Então aqui, Isaque cometeu um erro, porque ele não confiou no Senhor por medo que acontecesse alguma coisa com a mulher ou com ele. Então não devemos ter essa desconfiança com o nosso Deus. Confiamos com graça e obediência, como ele fala aqui, que o seu filho Abraão fez. E Jesus também fez quando esteve na terra. Obedeceu, honrou os seus estatutos e suas leis, irmãos. E assim também é conosco. Amém, irmãos? O versículo 9. Então chamou Abimeleque a Isaque, olha só, viu? Ele mentiu e aí o homem repreendeu ele. Ó, o versículo 9. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. Ele tinha medo de morrer, ele tinha medo que acontecesse alguma coisa com ela. Só que não precisava mentir por isso, que é o mesmo dever que hoje nós devemos ser. Não devemos mentir por causa de ninguém, por causa de coisa alguma. Doa como doer. Não interessa o que vai acontecer, interessa é honrar a Deus e obedecer a sua palavra. Honrar Ele é obedecer e honrar os seus estatutos, os seus mandatos, para que sejamos honrados também. Para que nós possamos, honramos o Pai, para que sejamos honrados também. Para que sejamos respeitados. Porque é isso que acontece com o ser humano que honra o Pai em nome de Jesus também recebe a graça em nome de Jesus.
O versículo 10. E disse Abimeleque, o que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém desse povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito? Quer dizer, se alguém tivesse feito algum mal para a mulher dele ou para alguém, ele ia falar, né? E como ele era um homem que seguia o Senhor, Todo-Poderoso Senhor, o Senhor já tomava providência no ato ali com ele, a respeito dele. Eu o defenderia, com certeza. Porque ele fez o compromisso que ele tinha com o pai dele, ele tinha com ele também. Que é a mesma coisa hoje. Hoje ele teve um compromisso com Jesus, o Pai, quando Jesus veio à Terra como homem. E também tem o mesmo compromisso conosco. Mas basta nós buscá-lo e honrá-lo e obedecer os seus mandamentos e também honrar os seus estatutos, suas leis. Não fazer o que o Isaac fez aqui, por medo ele fez. Aqui o versículo 11. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar nesse varão ou em sua mulher, certamente morrerá. Está vendo? Se ele tivesse sido honesto desde o começo, ele não tinha tido esse problema que ele teve com o rei dos filisteus naquele momento, naquela época. E mesma coisa nós, não devemos mentir. Aconteça o que acontecer, temos que ser honestos. O versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor o abençoava. Está vendo? O amor de Deus era tão grande que Deus não ligou para o que ele tinha feito, a desconfiança que ele teve, que ele não confiou em Deus naquele momento a respeito da Rebeca, nem dele mesmo. Ele não respeitou, ele não teve essa confiança. Aí ele falou mentira, mas mesmo assim Deus o honrou com a sua plantação. E semeou Isaac naquela mesma terra, colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor o abençoou, tirou a fome, porque eles estavam com fome, e Deus o tirou a fome. O versículo 13, engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo, até que tornou muito grande. O Isaac só cresceu, só multiplicou, só. As bênçãos do Senhor eram grandiosas na vida dele. Aí o que aconteceu, olha, o versículo 14, ele tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejaram. Ele tinha muita gente que trabalhava para ele. Ele tinha muita coisa, ele tinha muita vaca, muita ovelha. Ele tinha muita coisa. Então, isso gerou inveja. Eles invejavam. Então, hoje, quando temos comunhão com Deus, Deus fala para nós não fazer comentários a respeito do que temos e o que somos. Não devemos. Para que Deus possa nos guardar e nos proteger, nós temos que guardar também a nossa língua dentro da boca. Não comentar isso, comentar aquilo, porque é como diz o pastor, se falarmos ao telefone em voz alta dentro do ônibus, dizendo que vamos naquele dia receber, podemos ser assaltados. Muitas vezes, podemos até ser mortos por essa razão. Temos que honrar a palavra do Senhor e obedecer seus estatutos. Não precisamos abrir a boca, só precisamos confiar no nosso Deus, que Ele nos honra e nos livra de todo mal e não nos abandona, nos dá bom ânimo, coragem para ir em frente, que Ele é conosco. Ele não nos abandona e não nos deixará só, nenhum momento. O versículo para acabar, o 15. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam, encheram de terra. Os filisteus entulharam os poços. Olha só. Que eles tinham inveja dele. Então eles já começaram a fazer maldade a partir do momento que o Abraão morreu, já começaram a fazer maldade.
O versículo 16. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Quer dizer, ele tinha crescido, ele tinha se multiplicado em pessoas, como em animais, e farturas em todas as áreas da vida dele, ele estava tendo. Aí os filisteus começaram a ficar com inveja, começou a gerar briga entre eles. Olha o que aconteceu daí. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerá e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta é a nossa, por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Arrumaram briga por causa dos poços. Eles arrumavam briga, eles brigavam até por causa da água. Aí, mas lembre-se que no começo Isaque obedeceu o Senhor. Porque Deus falou para ele, o Senhor falou para ele que não era para ele ir para o Egito, ele não foi. Ele ficou ali e prosperou ali. Multiplicou-se em todas as áreas da vida dele. Teve comida em fartura, em grande fartura, teve empregados à sua disposição e teve muitos animais, que ele só prosperou. Então, confiamos no Senhor, vamos prosperar em nossas vidas, em toda a área dela. Assim seja, irmãos, em nome de Jesus, vamos orar. Muito obrigado, meu Pai, por mais um momento nos ensinar que devemos te honrar e obedecer a tua palavra, teus mandamentos e tuas leis. Que assim seja em nome de Jesus, em nossas vidas. Que tudo as áreas da nossa vida que seja necessitada, Senhor Deus Todo-Poderoso, põe tua mão poderosa e que assim seja em nossas vidas. Que vencemos as batalhas contigo, meu Pai, em o nome de Jesus, assim seja. Para todos sempre, em nome de Jesus. Meus irmãos doentes sejam curados, meus irmãos enfermos sejam libertados de todo mal, de toda doença e de todo mal feito, em o nome de Jesus. Que todo aquele irmão que está precisando ser livre, que seja liberto pelas tuas mãos poderosas, meu Pai. Aquele irmão que seja livrado de todo perigo, seja livrado de todo mal que vem sobre ele, em o nome de Jesus, para todos sempre, em nome de Jesus, seja liberto, guardado, protegido e bem-aventurado, em o nome de Jesus. Amém, irmãos.